As entrelinhas da notícia, os Como é que é o nome do comentários que programa? você precisa saber, Papo o reto. resumo preciso, papo reto. Olá, você que acompanha o Top Media News, eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico André de Abreu, né? E hoje eu e o Vinícius Schinello vamos conversar com o Dr. Victor Rocha, que é vereador, né, e médico mastologista. E é claro, nós estamos no mês de outubro, então nós vamos falar sobre Outubro Rosa. Então, mulheres que estejam assistindo, que são a maioria, né, dos nossos A maioria dos nossos leitores, leitores são mulheres. perguntem, tirem dúvida, aproveitem a oportunidade. A gente vai falar aqui sobre várias coisas relacionadas, mas perguntem. Para além disso, nós teremos também o sorteio do Sextão, que vocês tanto gostam. Então, curtam, comentem, compartilhem, tá? O André vai verificar. Quem vai fazer o sorteio ao final do programa é o André. Então, qualquer reclamação também é com o André. Nós não temos, eu e o Vinícius não temos absolutamente nada a ver com isso. Enfim, vou passar a palavra para o Dr. Victor. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mary. Boa tarde Vinícius, André, a todos que assistem o Papo Reto. Segunda vez que estou vindo aqui conversar com vocês e é um prazer estar aqui com vocês. Mas agora num mês especial, né, de Outubro Rosa. Talvez quem não conhece, gente, o Dr. Victor, ele é o grande idealizador de um projeto já em Campo Grande há mais de 2 anos e que é de suma importância usar esse termo para a saúde campograndense, que é a Casa Rosa. Nesse mês de outubro, há uma intensificação de atendimento, como é que é? E principal, já vou falar que muita gente não conhece. Queria que o senhor deixasse para mim o que faz, onde atende, como procurar, porque muitas vezes a mulher, o homem também, claro, não vai porque não sabe onde procurar. Sim. Não sabe onde tem, não sabe, aí só vai ali no postinho do bairro, muitas vezes não recebe a informação certa. Então, dá um geral. O que faz e como procurar? O projeto da Casa Rosa, ele foi iniciado dia 11 de novembro de 2021. Nós temos um atendimento com a equipe de mastologia. A paciente passa no mastologista, faz ultrassom, faz mamografia e, se houver necessidade de fazer a punção ou a biópsia, faz tudo no mesmo local. O que a gente faz? Então a gente oferece, além da equipe com mastologia, que o mastologista é o Dr. Victor Rocha, ele, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, e lá a gente, toda sexta-feira, as pacientes são atendidas no ambulatório da maternidade Cândido Mariano, que é uma grande parceira desde o início do projeto. E como procurar, a gente atende as pacientes reguladas pelo sistema de regulação. Então, qualquer paciente de Campo Grande ou do interior que tiver alguma alteração na mama, basta procurar um postinho perto da sua casa e pegar o encaminhamento para o mastologista. Então, caso tenha alguma alteração no exame de ultrassom ou de mamografia, tem um nódulo, um cisto, algo suspeito de câncer, ela é encaminhada para o ambulatório de mastologia na maternidade Cândido Mariano e passa lá conosco, né? Nós temos uma equipe multiprofissional para atender. Atende eu como médico mastologista, nós temos um médico radiologista, nós temos uma equipe multiprofissional com a psicóloga, assistente social, enfermeira, equipe nossa da recepção, da mamografia e do ultrassom. Então é um trabalho muito muito inspirador. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que o grande problema é o câncer de mama. É o câncer, tirando o câncer de pele não melanoma, é o câncer mais comum na mulher e o que apresenta a maior mortalidade. Mais mata mesmo. Mais mata as mulheres no Brasil. E a gente precisa fazer o diagnóstico no início, porque as chances de cura são maiores. Então, por exemplo, quando a gente faz diagnóstico de tumores abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são maiores do que 90%, 95%. Muitas vezes com tratamentos conservando a mama, conservando a axila, sem a necessidade de uma mutilação. Então a gente fala isso muitas vezes sem precisar fazer quimioterapia, dependendo de cada caso. Então a gente fala da importância do diagnóstico precoce, e outubro, que é o Outubro Rosa, é o mês que a gente faz as orientações para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia
acompanha esse movimento, que é um movimento que nasceu lá na década de 90, é um movimento mundial buscando orientações para todas as mulheres. A gente orienta 4 coisas. Exame clínico anual desde a adolescência, ou seja, com o médico, passar toda vez, uma vez por ano, para fazer o exame clínico das mamas. Nós orientamos o autoexame mensal pela própria paciente, geralmente no período pós-menstrual. A própria paciente se toca, vê se tem algum nódulo, alguma alteração, tanto de um lado quanto do outro. Ela se vê no espelho, vê se tem uma mama que cresceu mais que a outra, um mamilo que alterou, ficou afundado, ou tem algum abaulamento na mama, ou seja, tem um caroço. E ela se palpa. E qualquer alteração, procure imediatamente o médico. A terceira recomendação é fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos. Então hoje é um exame que é o melhor exame para rastreamento do câncer de mama. Quando eu falo rastreamento, as mulheres assintomáticas, mesmo que não sintam nada, completou 40 anos, tem que ir no seu médico, no postinho de saúde, pede a sua mamografia. Se tiver convênio, vai para o teu ginecologista ou para o teu mastologista e peça a mamografia todos os anos. E a quarta orientação é viva uma vida saudável, né? Com atividade física, uma dieta equilibrada. São as orientações de uma maneira geral para que a gente possa estar divulgando. Nesse mês também de outubro, nós falamos da importância do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, né? Hoje nós temos aí a vacinação para as crianças, para os adolescentes de 11 a 14 anos, disponível na rede pública de saúde a vacina contra o HPV. A vacina, quando você... É um recado importante para os pais, é quando você vacina contra o HPV, não estou dizendo que eu estou dando um cartão de crédito ilimitado para aquela jovem sair tendo relação. Não, na verdade eu estou protegendo contra a infecção do HPV, que pode levar ao câncer de colo de útero no futuro. Então, na verdade, é muito importante a gente vacinar. Então, hoje está na rede pública de 11 a 14 anos, tanto para meninas quanto para os meninos. Então, procure a rede pública, esse é um recado importante. A gente precisa sempre estar alertando. E o preventivo, né, que deve ser realizado anual entre 25 e 64 anos, uma vez por ano, com 3 exames normais. A gente orienta fazer o exame de 3 em 3 anos. Então são coisas assim relativamente simples, baratas e que muda a vida de uma pessoa se eu faço diagnóstico de alguma alteração no começo, ou um diagnóstico precoce, ou através de uma alteração que poderia evoluir para um câncer, ou de mama ou de colo de útero, por exemplo. No preventivo a gente consegue fazer a prevenção através desses exames. Doutor, com relação à vacinação contra o HPV para a população adulta, algumas semanas eu ouvi alguma coisa a respeito, mas não me lembro exatamente o que era. Tem algo previsto em relação a isso? Mary, na verdade, assim, a vacina contra o HPV é o papiloma vírus humano. A maioria da população tem. O problema é que tem alguns tipos que podem levar ao câncer de colo de útero. Outros são mais, frequentemente levam a alterações que a gente chama de verrugas, né? Então, dependendo do tipo de HPV que você tem. E a vacinação ideal é antes da pessoa iniciar a sua atividade sexual. Mas quando surgiram as vacinas, a recomendação era a partir até 30 anos. Então, ou seja, na rede privada você consegue ter aí, você pode ser vacinado até 30 anos, tanto homem quanto mulher, na vacinação contra o HPV. Mas eu já tive atividade sexual, quer dizer, você já correu risco em outras oportunidades, mas dali para frente, quando você pega a imunidade, você se protege daqui para frente. Eu acho que uma tendência aí vai ser não ter mais um limite de idade, vacina daqui para frente, o que foi para trás já passou. Daqui para frente você buscar aquela imunidade. Mas doutor, referente à vacina do HPV, há muito preconceito a ela, eu vejo assim, até aqui no nosso público, muita gente acha que é um incentivo à atividade sexual ou coisa do tipo. Como é que a gente combate esse preconceito e demonstra a importância de se vacinar? Para quem não sabe, o senhor sabe, pode explicar bem melhor. Principalmente a mulher, né, que tem o HPV, o risco dela ter um câncer é
infinitamente maior, né? Vinícius, exatamente, nós temos que quebrar essa barreira. Quando eu falo em quebrar barreira, porque você está vacinando, a vacina, existem algumas coisas que a gente chama de prevenção primária. E a outra é prevenção secundária. A prevenção primária é uma atividade que eu faço antes da pessoa ter aquele tipo de doença. Vou dar um exemplo. Uma vida saudável, atividade física, parar de fumar, quem fuma, ter uma dieta equilibrada, manter o peso. Todas são orientações para evitar complicações de derrame, infarto, pressão alta, diabetes. Isso que a gente chama de detecção primária. Na prevenção primária. E a vacina, ela é exatamente quando você insere uma substância que a gente chama de antígeno, o organismo identifica aquilo como um corpo estranho e produz anticorpos, que são pelas células de defesa, para prevenir um eventual segundo contato com aquele antígeno. Então, por exemplo, vacinação contra, vou pôr aí, contra a rubéola. Então eu vacino, eu não tenho a rubéola, eu vou lá, vacino. Aí se eu tiver contato com uma pessoa que tem a rubéola, eu já estou imunizado, já estou protegido. A vacina é justamente para o seu organismo se proteger. Então, no caso da vacina do HPV, como ele vai prevenir lá o câncer ginecológico, câncer de colo de útero, câncer ginecológico de vulva, da parte externa ali da vagina, tudo também relacionado ao HPV, câncer de pênis. Então você tem várias outras doenças relacionadas à infecção pelo HPV. E hoje, qual é o problema? Que como a maioria das vezes é de transmissão sexual, então é como se eu estivesse dando um atestado para quem está vacinado, ó, não vou pegar HPV. Ok, você se previne contra o HPV. Mas a gente tem que lembrar da HIV, hepatite B, outros tipos de DST de uma maneira em geral. A sífilis mesmo que está voltando. Quer dizer, então nós temos que ter esse cuidado de, olha, orientar, mas e como a orientação da vacinação é numa faixa entre 11 e 14 anos, são menores de idade, você precisa da autorização dos pais, o pai levar no posto de saúde para vacinar. Mas a gente precisa justamente falar sobre isso, da importância. E quando eu vacino contra HPV, eu não estou dando uma carta branca para sair aí, não. Eu estou prevenindo, mesmo no futuro que venha a ter um contato com o vírus HPV, aqueles subtipos que levam ao câncer de colo, você está protegido. Então, na verdade, esse é o grande tabu que a gente precisa enfrentar e falar isso de maneira natural. Olha, precisamos vacinar. Lembra que a gente vacina contra várias doenças aí que já são, por exemplo, a paralisia infantil, que era um grande problema. Eu trabalho no Detran, a gente vê ainda uma geração mais antiga que a nossa, vários pacientes com sequela de paralisia infantil, com dificuldade de locomoção, com limitação funcional para fazer suas atividades físicas, andando com dificuldade. Quer dizer, aí veio a vacinação, mudou essa história. Hoje a gente não vê mais. Então a gente precisa vacinar. Então, falando da vacina do HPV, mas a vacina, de uma maneira geral, ela precisa ser estimulada. E hoje a gente precisa que o Ministério da Saúde tenha uma diretriz, principalmente para estimular a cobertura vacinal. Eu fui secretário de saúde de 2013 a 2016 e nós tínhamos índices assim de cobertura vacinal excelente. Hoje esses números caíram muito. Nós tivemos aí, por conta de uma discussão ampliada de vacina contra o Covid, tinha gente a favor, tinha gente contra, uns acreditavam, outros não. Então, houve uma discussão mundial. Quem foi oportunizado, a todos a oportunidade de vacinar, alguns por opção própria não vacinaram porque não acreditavam, outros com orientação médica do Ministério da Saúde vacinaram. Então, assim, foi uma grande discussão, mas a gente precisa falar que a vacina é uma grande aliada na prevenção primária, ou seja, antes do paciente adoecer. E a prevenção secundária é a detecção precoce. Aí é a mamografia. Então a mamografia
ela auxilia na detecção precoce de alguma alteração. E por que que a mamografia ela não pode ser substituída pelo ultrassom, por exemplo? Muita gente fala, doutor Vitor, mas a mamografia é o exame que aperta a mama de cima para baixo, aperta lateralmente, são duas apertadas de cada lado, que na verdade é um exame de raio-x. A mamografia detecta uma coisa que o ultrassom não vê, que são as microcalcificações. Microcalcificações, eu sempre costumo falar, vamos imaginar um grão de arroz cru. Corta aquele grãozinho de arroz no meio. Dá uma batida nele ali. Como é que chama? No pilão. Tem aquela farinhazinha. E aí você joga aquela farinha e você tem na mama aquela farinha que a gente chama de microcalcificações agrupados. Então alguns tipos de câncer, principalmente carcinoma in situ e alguns tipos de câncer, eles só são vistos na mamografia, que é através das microcalcificações. Que nem o exame de ultrassom é bom para visualizar e nem a ressonância. Então, o melhor exame para a mamografia, para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Eu tenho uma limitação na mamografia quando eu tenho mama densa. Por que é mama densa? É a mama onde tem mais glândula do que gordura. Se a gente for pegar, fizer um corte na mama, a gente vai ter ali alguns tecidos de sustentação, a glândula e em volta o tecido adiposo, ou seja, a gordura. A paciente jovem ela tem bastante glândula. Com o envelhecimento vai acontecendo o que a gente chama de lipossubstituição. A mama também vai envelhecendo. E o envelhecer da mama, a mama vai se transformando de glandular para adiposa. E quanto mais adiposa for a mama, ou seja, mais gordurosa for a mama, melhora a visualização na mamografia. Mas tem algumas situações que a gente chama de mamas densas. Geralmente mulheres entre 40 a 55 anos, elas ainda têm uma glândula em maior quantidade do que a gordura, diferente de uma paciente de 80. Por isso que a mama com 80 anos cai, porque só tem a grande parte ali de gordura. Então, quando eu tenho a mama densa, a gente faz um ultrassom complementar. Então, a mamografia e tem o ultrassom de maneira complementar. Então, não dá para substituir a mamografia. E uma pergunta que sempre falo, mas eu acho que a Mary tem uma pergunta, Não, né? pode falar, doutor. Uma Pode pergunta falar. que sempre fazem, inclusive no consultório, se dá para fazer a mamografia em mulheres que já colocaram prótese de mama. Ou seja, já colocaram prótese de silicone. É uma pergunta do dia a dia. Na verdade, a gente não só pode, como deve fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos, inclusive para essas mulheres. Por quê? Porque a gente tem o risco de ter o câncer de mama. A gente faz uma manobra chamada manobra de Eklund, onde há uma compressão, você empurra a prótese para trás e puxa só a glândula mamária e faz a compressão ali do tecido glandular, só da mama, que pega a parte posterior, que se você apertar assim, você não consegue ver atrás, na parte mais posterior da mão, mais perto da prótese. E aí com essa manobra eu consigo visualizar principalmente a parte externa, a parte mais posterior da glândula mamária, que está mais perto ali da prótese. Então a gente precisa sempre estar orientando, mas eu tenho prótese, não faço mamografia. Precisa fazer. Muito importante mesmo. Uma dúvida que me surgiu agora, doutor, o senhor comentou sobre o envelhecimento, né, da mulher e tudo mais, das mamas em relação a isso. É possível que algum sintoma de câncer de mama, alguma coisa assim, possa ser confundido de repente com um sinal de envelhecimento, com flacidez ou alguma coisa nesse sentido? Mary, essa pergunta é muito importante, que os principais sintomas do câncer de mama, existem dois cenários. Um país onde você tem rastreamento para todo mundo, organizado, onde o Estado vai atrás de quem não fez a mamografia. E no Brasil, que a gente tem um rastreamento oportunístico, ou seja, quando a mulher vem me procurar, eu solicito a mamografia. Se ela não vier até o serviço médico, ninguém vai atrás dela fazer uma busca ativa. Mary, vamos lá fazer, você já está com 40 anos, vamos fazer a sua mamografia. Em serviços, em países onde você tem essa preocupação de Estado,
o principal sintoma é alteração de mamografia ou de ultrassom. O principal sinal clínico é uma alteração do exame de imagem. Você vai, recruta essa paciente, traz para consulta, faz o exame físico e você tem esse rastreio de maneira organizada. No Brasil, mais de 50% das vezes na descoberta do câncer, a própria paciente sente um caroço. Aí quando ela sente um caroço, ela vai no postinho de saúde. Se tiver 40 anos ou mais, pede a mamografia. Não tem fila de espera. Então, para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo agora, Campo Grande não tem fila de espera para a realização da sua mamografia. Basta ir no postinho perto da sua casa e ela vai ser encaminhada ou para o Hospital do Câncer, ou para a Maternidade Cândido Mariano, ou para algum serviço de referência, Hospital do Amor, que vai fazer essa mamografia e vai entregar o laudo para essa paciente. Essa solicitação em qualquer consulta de rotina na unidade básica. Com o médico ou com a enfermeira. Olha Esse é só. o médico, a enfermeira pode ir. O médico está de férias no postinho, não tem vaga, então eu quero uma consulta com a enfermeira. A enfermeira está autorizada a realizar a solicitar a mamografia a partir dos 40 anos, dentro do protocolo. Abaixo de 40, a gente faz ultrassom de mamas, que é um exame que visualiza, vê se tem algum nódulo, alguma coisa. A gente utiliza o ultrassom ou quando eu tenho uma mama densa na mamografia, que é de maneira complementar, ou para pacientes que estejam gestantes, ou estejam amamentando, ou que estejam em uma idade de 40 anos ou menos. O ultrassom é o melhor exame para diferenciar, por exemplo, nódulo de cisto. O cisto é uma bolinha de água, tem um conteúdo líquido. Já o nódulo é um caroço. E aí você tem ali o melhor exemplo para fazer essa diferenciação é a ultrassonografia de mamas. Então, para uma paciente jovem de menos de 40 anos até 39 anos, se ela for no postinho, o médico vai fazer o exame físico, sentir um caroço, e vai pedir um ultrassom. Ultrassom alterado, aí entra uma coisa importante. A gente tem uma classificação chamada BIRADS, que é uma classificação de todos os exames de mama. Mamografia, ultrassom, e ressonância de mamas. Ele vai de 0 até 5 quando é de rastreamento. 0 é exame inconclusivo que necessita avaliação adicional. 1, mama normal. 2, BIRADS 2, achados benignos. Por exemplo, cisto mamário, ou linfonodinho intramamário, ou algumas microcalcificações da mamografia. BIRADS 3 é um achado provavelmente benigno. Já o BIRADS 4 já é suspeito. Achado suspeito de câncer. E o 5 é altamente sugestivo de malignidade. Então, qual é o problema do exame de imagem de mama? Quando dá um BIRADS 4 ou 5, que aí eu preciso fazer uma biópsia. Aí, com essa paciente, vamos imaginar, aquela que foi no postinho, sentiu um caroço de mama, ela vai no postinho, vai fazer ultrassom se tiver até 39 anos, vai fazer a mamografia se tiver 40 anos ou mais. Dando uma alteração 4 ou 5, o médico do posto encaminha para o mastologista. Lá nós vamos fazer o tripé diagnóstico. O exame físico, eu vou examinar para ver se esse nódulo é palpável ou não. Vou fazer uma complementação ou checar os exames. Trouxe a mamografia alterada ou ultrassom. E se der BIRADS 4 ou 5, aí eu faço ou uma punção, que é a PAF, ou uma core biópsia. E aí a gente precisa de quê? De unidade de diagnóstico rápido, onde a Casa Rosa se destaca a nível nacional. Porque lá, se a gente for pegar lá, a realidade nossa em 2021, quando nós inauguramos a Casa Rosa, nós tínhamos 1.040 mulheres aguardando uma consulta com o mastologista, e a oferta de vaga em todos os hospitais juntos eram em torno de 120 vagas. Nossa. Então, se a gente dividir 1.040 dividido por 120, eu já fiz essa conta, dá 8,6, ou seja, 8 meses e meio a paciente demorava para vir do posto para o mastologista. Aí eu pedi um ultrassom. Vai, volta. Tinham 2.000 na fila. Nossa. E aí a oferta de vaga era um pouco mais de 200 vagas. Ou seja, ela demorava de 9 a 10 meses para fazer ultrassom. Aí ela voltava comigo. Aí eu falo, agora eu vou pedir uma punção ou uma biópsia. Ela entrava numa fila e no CISEG estava escrito assim, sem prestador. Então eu entrava numa fila,
que nessa época, quando começamos, tinham aproximadamente 300 mulheres aguardando há mais de 2 anos por uma punção ou uma biópsia de mama. E aí a gente transformou essa realidade com o projeto da Casa Rosa. A gente ofertou 320 vagas por mês, ou seja, mais do que o dobro do que toda a rede junto. O que aconteceu? Em 3 meses a gente zerou a fila de espera. E começamos a fazer as punções e as corebiópsias da rede. A gente combinou com a regulação da Secretaria Municipal de Saúde e falou: olha, vocês têm quantas biópsias? Ah, nós temos 300. Então você vai me mandar 10 na quinta e 10 na sexta. Começamos a fazer 20 por semana. Quando deu... então vamos lá, 20 por semana, 300 em 15 semanas, a gente zerou essa fila de punção e biópsia. Quando a gente fala em zerar, então o professor André falou, então agora já pode fechar a Casa Rosa, porque já zerou a fila de mastologia, já zerou a fila de punção e biópsia. Eu estou falando que essa paciente, que hoje ela vai lá no postinho do Cerradinho, ou lá no Copa Vila, ou lá na Coab, ela é encaminhada para o médico mastologista, ela chega comigo em 1 semana, ou mais tardar 2 semanas. Eu consulto, já faço ultrassom na hora, já faço a biópsia no mesmo dia na Casa Rosa. E a gente oportuniza o laudo em 2 semanas da biópsia com a imunohistoquímica. E os dados que nós temos, então a Casa Rosa vai fazer 2 anos agora, dia 11 de novembro deste ano, ou seja, 2 anos de existência, e nós já fizemos mais de 5.600 atendimentos, nós já fizemos mais de 2.000 exames de ultrassom na hora. Eu estou com a paciente ali com a suspeita de câncer, ela faz ultrassom na sala ao lado e já faz a biópsia na hora. E aí eu tenho o que, além disso? Eu tenho a biópsia, nós fizemos mais de 900 biópsias, ou seja, além daquelas 300 iniciais que a gente zerou a fila, nós já fizemos mais 600 biópsias aí, sem a paciente ter que ficar... Vou mandar você para regulação, algum dia alguém vai te ligar para agendar um exame, não sei em qual local. E o ultrassom, fizemos 2.000 e mais de 1.000 mamografias ali também na maternidade. Então, e quantos casos de câncer de mama nós já diagnosticamos até o momento? 120 casos de câncer de mama de mulheres, Mary, que estariam aguardando até hoje, ou na consulta com o mastologista, ou na fila do ultrassom, ou na fila da biópsia. Então isso nos dá muito orgulho de falar sobre o projeto da Casa Rosa. Nós tivemos há pouco tempo uma palestra onde nós tínhamos médicos em São Paulo, de Brasília, de Minas Gerais e eu de Campo Grande. E na hora que eu apresentei a Casa Rosa, os dados, aí o colega de São Paulo virou pro colega de Brasília e falou, rapaz, nem em São Paulo tem isso. E o outro de Distrito Federal falou, nosso problema lá, o nosso gargalo é a biópsia. E a biópsia realmente é um gargalo. Por quê? Porque você precisa de uma agulha. E chuta quanto custa cada agulha? Nossa, não faço ideia. De 100 a 150 reais. Que é uma agulha descartável que eu preciso fazer. Sim. Eu uso uma por paciente para poder fazer o exame. Então hoje o 100 não tem, a gente faz as core biópsias do 100, do Hospital Regional, de toda a rede de saúde de Campo Grande que precisa de uma biópsia. Então quando a paciente precisa de biópsia, ela é encaminhada via CISEG para o sistema de regulação e nós fazemos essa biópsia lá na Casa Rosa. Porque você vai falar, poxa, Vitor, vamos imaginar que a paciente tenha ido lá para o Hospital Regional, ou lá para o 100. Quando ela cai lá na Casa Rosa, no ambulatório de mastologia do Dr. Vitor Rocha, você faz tudo lá. Até a biópsia e o diagnóstico em 2 semanas. Mas é aquela que vai lá no Hospital Regional também passou no mastologista, e o mastologista solicita a biópsia no sistema, ela cai e volta para mim. E lá a gente faz a avaliação dela, a gente faz a biópsia e devolvemos essa paciente para o hospital de origem onde solicitou, para dar continuidade com o seu mastologista. Então, a gente se preocupou não só com aquelas que viriam através do nosso ambulatório, de todas da cidade. Quando eu falo de todas da cidade, eu falo do Mato Grosso do Sul, Vinícius, porque nós somos referência para o resto do estado. Praticamente, a gente atende o estado todo, menos Dourados e Três Lagoas. O resto do estado todo cai ali
no nosso ambulatório de mastologia da Casa Rosa. E isso está transformando a vida dessas mulheres, porque eu estou dando a oportunidade delas descobrirem, fazer o seu diagnóstico. A gente sabe a angústia que é, imagina, o paciente sente um caroço. A gente sabe que 80% dos nódulos, que são os caroços, são benignos, mas 20% dos casos são câncer. Sim. E quando a gente dá a oportunidade dela, olha, tá com um tumorzinho de mama, você tem uma chance alta de cura, vou te encaminhar para o tratamento, eu estou dando a oportunidade dela se tratar, dela ficar curada e voltar para sua família, para suas atividades diárias. É isso que nos enche de orgulho de falar do projeto da Casa Rosa. Gente, só lembrando aí que tá tendo um sorteio, viu? Curta, comente, compartilhe. Quanto mais você comentar, compartilhar, mais chance tem de ganhar. Vereador, eu sei que tem aí um projeto de ampliação da Casa Rosa. Se não me engano, já até conseguiu o principal, que é a bufunfa, né? O dinheiro Farm Here. Como é que tá isso? Primeiro, assim, quando vai ser essa ampliação e o que essa ampliação significa? Maior número de atendimentos, mais serviços? O que vai gerar isso na Casa Rosa? Na verdade, Vinícius, hoje a gente tem o atendimento na Casa Rosa. Nós fazemos esse diagnóstico e encaminhamos para o tratamento oncológico, que vai para um dos UNACONs: Santa Casa, Hospital Universitário, Hospital Regional ou Hospital do Câncer. Um desses 4 hospitais de Campo Grande tem autorização para tratar os pacientes oncológicos pelo Sistema Único de Saúde. Quando o paciente tem uma biópsia e é um nódulo, vamos imaginar, uma menina de 15 anos, um adolescente de 15 anos com um nódulo de 13 centímetros na mama. Quer dizer, tamanho de um abacate, maior que uma laranja. Nós pegamos um caso desse lá e fizemos a biópsia, deu um fibroadenoma, um tumor filóide benigno, e aí a gente fez o tratamento cirúrgico, fizemos um cortezinho aqui no sulco inframamário, ou seja, bem na parte inferior, como se fosse na incisão para colocar uma prótese, e por ali nós tiramos o nódulo e entregamos aquela assimetria que tinha, entregamos a mama, uma igualzinho à outra, bem simétrica, com resultado estético satisfatório, que a gente faz as reconstruções internas. Então é muito interessante esse trabalho. E lá nós fazemos as cirurgias das pacientes com nódulos benignos. Então nós já fizemos 38 cirurgias lá na maternidade de pacientes com nódulos benignos de mama que já tinham uma biópsia prévia confirmando a benignidade. Os 120 outros casos a gente encaminhou para o hospital, na maioria das vezes, o Hospital do Câncer. E aí a gente tem uma grande preocupação de ofertar sempre o melhor tratamento possível para as nossas pacientes. Uma das coisas que a gente precisa ainda avançar é oportunizar a reconstrução imediata nos casos que você tem indicação de mastectomia. Então nós temos que avançar muito. Você diz no mesmo procedimento. No mesmo procedimento. Sim, como seria é o ideal, feito no né? particular, no convênio. Então o paciente A operação plástica, por assim dizer. a plástica, isso. Quando a mastectomia, para quem está nos ouvindo lá, nos assistindo, a gente retirada da mama. E quando a gente faz a retirada da mama, a gente quer reconstruir ao mesmo tempo. Lógico que o mastologista, o oncologista vai avaliar caso a caso. Tem casos que não dá para fazer isso. Tem outros que é melhor fazer reconstrução tardia. Mas naqueles casos em que for possível a reconstrução imediata, a gente precisa avançar nisso ainda e oferecer de maneira sistemática para todas as pacientes. Nós temos como avançar no projeto da Casa Rosa com novos serviços, com prevenção de câncer de colo de útero, com planejamento familiar, com pré-natal, com ultrassom, ou seja, estão todas as áreas que são possíveis de ampliação para mostrar, como a gente fez na mastologia, que é possível zerar essas filas e oportunizar a qualidade de vida, mesmo diante de uma adversidade. Então, a ampliação é essa, e a Casa Rosa só existe graças à parceria. O primeiro deputado que acreditou na Casa Rosa foi o deputado Dagoberto Nogueira. É bom, sempre tem que dar homenagem, né? Então o deputado Dagoberto, eu não o conhecia, nós tivemos uma reunião lá na Câmara, na época, com a UEMS, para discutir a ida do curso do polo da UEMS para Moreninhas. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu falei, eu tenho um projeto que eu queria implementar.
e eu precisava de apoio. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, precisava de uma emenda. Eu falei, então vamos conversar amanhã. E no outro dia eu fui lá no escritório dele, conversamos, e ele prontamente disponibilizou, né? A gente tem um número de emendas, está no final do ano, mas eu vou encaminhar uma emenda lá para você iniciar esse projeto da Casa Rosa. E foi sempre um parceiro. Depois do deputado Dagoberto, tivemos o Paulo Duarte, deputado estadual, que também aportou um recurso lá. Depois a nossa então senadora Tereza Cristina, enquanto deputada federal, também disponibilizou um aporte para a maternidade Cândido Mariano para ajudar a Casa Rosa. Tivemos também agora o apoio da deputada federal Camila Jara, do deputado federal Beto Pereira e do deputado Vander Lobé. Então, ou seja, são todos da classe política entendendo o resultado do projeto Casa Rosa. A bancada de vereadores lá da Câmara também sempre apoia, que agora a gente tem as nossas emendas impositivas, então isso ajuda bastante. Então são todos que conheceram o projeto e viram o trabalho como é realizado lá, sempre apoiaram. Então a gente fica muito feliz. Lá o meu trabalho é toda sexta-feira. Eu tenho um contrato, vou colocar, na verdade não chega a ser um contrato, é um convênio, que o meu atendimento lá é feito de maneira gratuita. Então todas as consultas que eu faço, ou as cirurgias que eu faço, o recurso fica para a maternidade Cândido Mariano. Eu tive até que responder um questionamento do Ministério Público Estadual, que quando nós começamos o projeto da Casa Rosa, eles falaram, por que o Dr. Vitor vai lá e fazer o atendimento gratuito? Fazer coisa boa o pessoal não gosta, né? Tive que responder, Vinícius. Ou seja, um questionamento de que o vereador está fazendo atendimento gratuito na maternidade Cândido Mariano. E aí nós fizemos a nossa defesa. Olha, nós temos um contrato de gratuidade com a maternidade Cândido Mariano, onde a maternidade me disponibiliza o espaço e os profissionais para que a gente possa fazer o atendimento, e eu venho toda sexta-feira fazer o atendimento e toda segunda à tarde fazer os tratamentos cirúrgicos das pacientes que precisarem. E aí a gente teve que responder isso. Já foi arquivado, graças a Deus, mas é um estresse. Você recebe um documento do Ministério Público Estadual com vários questionamentos, mas o principal ali é que por que eu estava fazendo aquilo de maneira gratuita? Eu expliquei, olha, graças a Deus, para sustentar minha família, hoje já trabalho como médico, né? Hoje eu sou concursado tanto no Hospital Universitário quanto na Prefeitura de Campo Grande, que eu estou afastado por conta do mandato eletivo de vereador. Então a gente já tem o vencimento de vereador, trabalho como médico, no consultório, faço meu plantão, ou seja, isso já é suficiente para o meu sustento. E aí na sexta-feira eu quero disponibilizar um dia para ajudar as mulheres que mais precisam, que são as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde no setor de mastologia. E a gente poderia fazer a diferença na vida de cada uma delas. E a gente atende lá com todo o carinho, com todo o amor, de maneira muito satisfatória. Eu sempre falo, nossa, a gente vai para lá às 7 horas da manhã, toda sexta, quando já vê, já está 7 da noite já. Então, assim, de tanto paciente que a gente atende, mas é uma alegria poder estar contribuindo com a sociedade, não só de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul. Isso é importante. Doutor, antes um pouquinho de eu fazer a pergunta, pessoal, curtam, comentem, compartilhem a nossa live e se certifiquem de compartilhar em modo público, tá bom? Senão o André não tem como ver, tá? Ele não vai sorteá-los e aí depois não adianta vocês quererem reclamar com o André, porque a culpa não vai ser dele, tá bom? Eu vou ler alguns comentários, né? A Júlia Lima, ela tá comentando aqui que a mãe dela tá em investigação, né? Com suspeita de câncer de mama, né? Estão aguardando o resultado da biópsia no Hospital do Amor. Boa sorte, viu, Júlia? Boa sorte, Júlia. A gente deseja que vocês consigam aí os melhores resultados possíveis. Teve uma outra leitora também que comentou aqui.
Jusileia Banzato. Estou em tratamento há 8 meses, fiz cirurgia, tem que fazer exame todo ano. Eu fazia mamografia todo ano e descobri um nódulo no ano passado. Estou em tratamento. Doutor, o senhor comentou aquela hora que a mamografia pode ser solicitada como enfermeira no posto de saúde. Aí o senhor mencionou depois, assim, exames, né, da mulher, o preventivo. O preventivo também pode ser solicitado como enfermeira no posto? Claro, hoje em dia, na verdade, a paciente tem até um aplicativo que ela pode agendar no postinho perto da casa dela. Olha só. Ou ela pode ir presencial. Geralmente, todos os postos de saúde, a maioria deles tem a gente chama de unidade de saúde da família. E cada equipe tem uma meta de cumprir aproximadamente 10 exames de preventivo por equipe, por semana. Então ela vai no postinho lá perto da casa dela, agenda o preventivo, lembrar das orientações, 2 dias antes, 3 dias antes não tá usando creme vaginal, não pode ter relação 3 dias antes. Então tem algumas orientações que são fornecidas e é feito o agendamento. Então, em todos os postos de saúde estão preparados para fazer o exame preventivo. Então, é só ir lá no postinho. A idade mínima é em torno de 25 anos até 64 anos. Então, chegou lá, tem 25 anos, já teve atividade sexual, vai no postinho, agenda. A enfermeira, na maioria das vezes, é quem colhe o preventivo e vem esse resultado. Aqui em Campo Grande também a gente tem a felicidade de termos o Hospital do Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos, que também lá é um local que também faz pelo Sistema Único de Saúde tanto a mamografia quanto a coleta do preventivo. E quando dá um resultado alterado, é encaminhado para o oncologista ou para radiologista que faz ultrassom e se tiver uma alteração faz a biópsia. Então, como a nossa amiga aí que está com a mãe aguardando o resultado da biópsia, aí se esse resultado vier benigno, ela vai ser orientada a fazer o acompanhamento. Se o resultado vier for diagnosticado um câncer de mama, essa paciente será encaminhada para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão para fazer o seu tratamento, né? Então lá é uma unidade de diagnóstico rápido também, assim como a própria Casa Rosa. Então a gente trabalha não de maneira concorrente, a gente trabalha de maneira assim, divulgando para a população. Às vezes você mora e é lá no Aerorancho, quer dizer, perto, quem mora ali perto, e basta ligar no telefone, o Hospital do Amor, colocar na internet. O Hospital do Amor aparece o número, a pessoa liga, marca a sua mamografia se tiver 40 anos ou mais, e o seu preventivo se tiver 25 anos ou mais. Alguém chegou a perguntar aqui, acho que o senhor acabou de responder, na verdade, se em alguma dessas unidades já mais avançadas, né, se é possível ir direto, né? Casa Rosa, por exemplo. O pessoal perguntou o endereço também da Casa Rosa, que não anotaram aqui. Pediram o endereço também. Tá, na verdade, essa demanda espontânea, todos os serviços, quando você tem um serviço terciário, as pessoas ficam sabendo. E muitas vezes você tem a necessidade de ir direto. Por exemplo, eu estou num lugar onde o postinho médico está de férias, não tem quem possa fazer regulação. A gente acaba recebendo muitas vezes algumas pacientes já com o exame alterado e nós pactuamos junto à Secretaria Municipal de Saúde algumas vagas de risco e vulnerabilidade, que é o que a gente chama no Sistema Único de Saúde. Chega uma paciente lá com nódulo BIRAD 5, onde eu vejo ali o exame e vejo, olha, o risco de câncer aqui é mais de 95%, eu não vou falar, vai lá para o postinho. Não, ela já entra, já faz a biópsia na hora. Então a gente tem o endereço nosso é na rua 25 de dezembro, 509. Rua 25 de dezembro, 509. Pertinho da maternidade ali. No ambulatório social da maternidade Cândido Mariano. Lá a gente já tem 100% pelo Sistema Único de Saúde. E na maioria das vezes, né, 99% das vezes, a paciente vai regulada, mas a gente tem uma pequena porcentagem devido ao risco e vulnerabilidade de acaba indo. O Hospital do Amor, ele é porta aberta. Então, se a mulher tiver 40 anos ou mais, ela liga, agenda a mamografia, faz tudo lá. E é um outro local que a gente tem também em Campo Grande, que ela pode ir direto. O projeto da Casa Rosa para passar com o ambulatório de mastologia do Dr. Vitor Rocha, o caminho é pelo sistema de regulação, pelo postinho
de saúde mais próximo da sua residência. Gente, para quem não conhece, o Hospital do Amor, antigo Hospital de Barretos, é ali do lado do Ayrton Senna, viu? Isso, Ali exatamente. no prolongamento da Ernesto Geisel ali, o pessoal conhece como Norte-Sul. Você passou, você indo direção bairro, passou é bairro Centro, né? O hospital O hospital ali é tranquilo, Rosa pertinho Pedraciana, né? pertinho do parque mesmo, Ayrton Ayrton Senna, Senna. do lado. Uhum. Para finalizar, a gente sabe que além de médico, o senhor é vereador, tá? E imagino que você tenha, sim, imagino não, conhecendo também uma grande pauta voltada para a saúde. Nesses anos de vereança, quais são os projetos que mais orgulham o senhor? E também os projetos que estão vindo aí, que o senhor já olhou e falou, esse daqui eu vou fazer em benefício da capital. Na verdade, o maior projeto nosso na saúde é o projeto da Casa Rosa. A gente tem hoje é uma realidade, não é mais um sonho. O que a gente tem de sonho é ampliação, oportunizar mais serviços, ir mais próximo da residência das pessoas. E a gente tem uma lei que a gente conseguiu aprovar, que chama-se Saúde para Todos. Há 2 anos atrás, nós pegamos a regulação, nós tínhamos aproximadamente 130 mil pacientes aguardando consultas, exames e cirurgias. E aí nós fizemos uma lei oportunizando ao Executivo Municipal, que essa lei o prefeito então na época fez o veto, Marquinhos Trade fez o veto, eu fui lá conversar com ele, falei, Marquinhos, essa é uma lei que oportuniza ao Executivo Municipal zerar filas de consultas, exames, cirurgias, que é o que a população precisa. E isso você pode fazer com recurso do município, com recurso federal ou com recurso do Estado, através das caravanas da saúde, através do PER-MS, enfim, dos programas do governo do Estado, através de emendas parlamentares, você consegue fazer tudo isso. E aí ele concordou e nós derrubamos o veto de uma lei, então é uma lei chamada Saúde para Todos. E a grande pauta hoje, Vinícius, é o Hospital Municipal, né? O Hospital Municipal. Foi apresentado a proposta. Isso. O Executivo Municipal apresentou a proposta, a gente questionou o secretário de Saúde a respeito de onde seria o local, quanto seria o investimento, quem faria esse aporte financeiro, tendo em vista que não está no orçamento do ano que vem, a execução, né? O projeto, sim. Tem um planejamento Mas a obra, implementação. Depois não é só levantar a parede, você tem que equipar. Médico, enfermeiro. Aí você tem que lotar os profissionais. Como vai ser isso? Se vai ser através de servidores da CESAL, ou se vai ser através de uma organização social, ou seja, terceirizado por uma empresa privada. Então, isso tudo ainda está em análise pelo Executivo Municipal. Lá na Câmara nós montamos uma comissão específica para acompanhamento do Hospital Municipal, justamente para apoiar o Executivo Municipal. Porque hoje, quando a gente vai numa UPA, a gente vai ver lá vários pacientes, que muitas vezes familiares, a gente recebe ligação dia e noite, que precisam de uma vaga no hospital e fica ali numa UPA 2, 3, 5 dias, numa UPA que teoricamente foi feita para ficar um dia só, estabilizar e encaminhar para o hospital. Então há uma necessidade de ampliação dos leitos hospitalares e a gente está ali unidos para que a gente possa fazer essa entrega para a população de Campo Grande. Então o Hospital Municipal é uma grande pauta, a Câmara está extremamente envolvida nesse processo, a gente precisa conversar com a bancada da Assembleia Legislativa, com o governador Eduardo Rido, com a prefeita, com a presidência da República, porque são várias mãos, com a bancada federal, para que a gente possa estar fazendo aí a construção deste hospital municipal. Muito importante. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Mas acho que estamos no horário já, né? Já? Vamos apresentar o resultado do sorteio. Então vamos ver quem o André sorteou. Tá. Opa, vamos ver aqui. Mas olha só. Vamos lá. Marcenaria Ramos Móveis Planejados. Tá aqui. As empresas também ganham, ó. Também ganham. Tá? Compartilhou a nossa live. O André fez o sorteio. Retirada do cestão.
é aqui no Top Media News, na rua 24 de outubro, número 898, Vila Glória. Horário das 8 às 11 e das 14 às 17 horas, de segunda a sexta, exceto feriado, tá? Das 8 às 11, das 14 às 17, segunda a sexta, exceto feriados, rua 24 de outubro, número 898, Vila Glória. O ganhador, eu peço, por favor, tá? Entre em contato conosco pelo Messenger aqui no Facebook ou no nosso WhatsApp. Mande o nome completo e o número de RG, tá bom? Por favor, ganhador, entre em contato conosco também. É isso aí, a gente agradece. A gente agradece. Muito obrigado, viu, vereador? A gente sabe que é corrido. Hoje é aniversário da mãe dele, viu? Foi almoçar com a mamãe. A gente agradece muito aí na correria por ter feito essa presença conosco aqui. Sim, sim. Vinícius, eu queria agradecer a Mary, o André que fez o sorteio, a todos aqui do Top Media News, sempre nos atendem muito bem, e é um papel importante que vocês têm, que vocês nem imaginam a grande importância de estar divulgando ações de prevenção do câncer de mama, porque o primeiro passo, a gente precisa chegar essa informação para a população. Depois falar para ela, olha, como que a gente consegue isso pelo SUS? Porque quem tem convênio no particular é mais fácil, ela liga lá, marca. Mas e quem depende do Sistema Único de Saúde? Com essas pacientes a gente sempre deixa o recado. Vai pelo postinho, peça sua mamografia, peça o seu preventivo. Se tiver com 25 anos ou mais, preventivo, 40 anos ou mais a mamografia. Faça o seu autoexame. Ah, mas eu tenho 32 anos. Sentiu um nódulo, vai no posto, o médico vai pedir um ultrassom. Se tiver uma alteração, ele encaminha para o mastologista para que a gente possa estar tranquilizando. O segundo passo é fazermos unidade de diagnóstico rápido. É isso que muda a mortalidade pelo câncer de mama. O diagnóstico rápido de eu entregar essa paciente com tudo pronto para o tratamento oncológico. E o terceiro passo é já o tratamento adequado, com cirurgia, químio, rádio, quer dizer que cada caso é um caso que o médico especialista vai poder, o oncologista vai poder orientar essa paciente ou o mastologista qual é a melhor fase. Tem casos que você começa pela cirurgia, tem casos que você começa pela quimioterapia para reduzir o tumor, então a gente precisa orientar. Hoje, o câncer de mama é uma doença que tem cura. Se eu faço diagnóstico de tumores abaixo de 2 centímetros, a chance de cura são mais 90%, 95%. Então a gente não precisa ter medo e temos que enfrentar. E a gente agradece mais uma vez a grande oportunidade de estar aqui. Se eu puder deixar o meu contato. Claro, fica à vontade. Meu Instagram, rede social, tudo. Aqui pode fazer o jabá. Aqui o nosso Instagram, então, para você que tem alguma dúvida, a gente deixa o nosso Instagram, é drvictor.rocha. É o Instagram, né? drvictor.rocha. Aí só mandar um direct lá e a gente está à disposição. A Andressa que cuida das nossas redes sociais, né, Andressa? Obrigado mais uma vez. Obrigado novamente. Bom, nós agradecemos a presença do doutor aqui. Muito obrigada por tirar as dúvidas, né? Responder, explicar aí sobre esses detalhezinhos que nem todo mundo conhece, né? A vocês que participaram, curtiram, comentaram, compartilharam, muito obrigada. É sempre muito bom interagir com vocês, certo? A gente vai ficando por aqui. As imagens são do André de Abreu. Estamos aqui eu, Mary Oliveira, Vinícius Esquinelo, recebendo o Dr. Victor. E enquanto a gente não volta, aliás, eu não vou aparecer por hoje no vídeo, né? Nem hoje, nem amanhã, tô cuidando de outras coisas, mas mais notícias, mais informações vocês podem conferir no nosso site www.topmedianews.com.br ou nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. A gente volta a qualquer momento. Até mais. Até mais. As entrelinhas da notícia, os comentários que você precisa saber, o resumo preciso, papo reto.